Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro FGAA da FG/Agro. E vamos entrar direto no relatório de novembro, que se refere aos pagamentos que vão ser feitos agora no mês de dezembro. O relatório mais quente, quentíssimo, saiu ontem, estou gravando o vídeo na terça-feira, mas ele vai ser lançado na quarta-feira pela manhã. As primeiras informações mais importantes que encontramos nesse relatório são essas aqui. A alocação dos recursos da terceira emissão já estão somando 141 milhões, sendo que 130 milhões são em ativos alvo e mais 11 milhões em alocações táticas. Aquelas alocações que o fundo usa para depois converter em dinheiro e comprar mais ativos alvo, no caso. E a distribuição do fundo nesse mês foi de apenas 11 centavos, correspondeu a um yield de 1,16% ao mês. E eu gostaria de passar para vocês mais alguns números que eu peguei lá no site do Investidor 10, retirando desse bolo aqueles fundos que estão com problemas, por exemplo, como o GCRA e o Vigia, só citando dois, que estão com problemas, e isso fez os fundos ficarem com um dividend yield elevado, porque eles perderam muito valor de cotação e também caiu o P sobre VP deles. Então, retirando esses fiagros que estão com problemas sérios no momento, a gente tem que, em comparação com os demais fiagros da nossa bolsa, o FGAA está na quarta posição de maior dividend yield, com 17,35% ao ano. Só que, nos últimos 2 dias, principalmente pós-DataX, depois que ele anunciou esses 11 centavos, na última sexta-feira, ele caiu muito. Ele caiu abaixo de R$9. Aí você vai me perguntar, por que ele está caindo, Adriano? Por que ele caiu abaixo de R$9? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Continuando mais informações, ele está na quinta posição de menor P sobre VP, ou seja, fiagro mais descontado, retirando aqueles com problema. Claro que o GCRA está mais barato, claro que o Vigia está mais barato, mas eles estão com problemas sérios. Então, retirando eles, ele está apenas com 0,93 de P sobre VP, ou seja, está com 7% de desconto, exatamente por causa dessa queda que aconteceu nos últimos 2 dias, ou seja, segunda e terça. E para completar as informações, na comparação com os seus pares, ele está na 7ª posição de maior patrimônio líquido agora, já atualizado nos sites, tanto no Status Invest como no Investidor 10, ele está com 432 milhões de patrimônio líquido atualmente, o que dá a ele a 7ª posição. Em termos de patrimônio líquido, inclui todos, inclusive o Vigia, que é o terceiro maior fundo, porque o patrimônio líquido não é afetado com esses problemas que aumentam o dividend yield ou, por exemplo, baixam o P sobre VP. Então, eu deixei o Vigia nessa conta aí. Vamos lá, continuando as informações. O fundo está com um volume médio diário de negociação de 1,6 milhões, ou seja, está com uma liquidez muito boa, está muito fácil comprar e vender cotas do fundo. Nos comentários do gestor, eu acho mais interessante mostrar isso aqui. Nos últimos meses, olhamos uma infinidade de novos ativos e acabamos preferindo manter ativos de melhor qualidade na carteira, ou seja, aqueles ativos que têm menos risco de dar calote. Temos procurado ser extremamente diligentes na alocação de recursos de nossos cotistas, ainda que isso traga para o FG/Agro um desafio adicional de curto prazo. Os investidores e seus assessores entenderam a importância da decisão de investimentos não ser pautada pela distribuição de dividendos. Ou seja, ele está exatamente querendo diminuir a importância da distribuição de dividendos mais alto, e sim da segurança do fundo ser mais alta. O fundo tem uma pegada mais high grade, apesar dele não ser high grade, ele é muito mais high yield mesmo, ele não chega nem a ser middle risk. Então, apesar de estarem falando isso, o fundo ainda continua sendo high grade, mas um high grade já com uma pegada assim um pouquinho mais tranquila, mas chegando no middle risk. Até por isso a gente vê que o dividendo dele não é tão bom. Como eu coloquei para vocês, ele está apenas na 4ª posição, e isso porque eu tirei os fundos piores, e isso porque caiu o valor da cota dele, porque se não tivesse caído o valor da cota dele, ele estaria na 5ª, 6ª posição, mais ou menos. Nesse mês, isso aqui a gente está falando do mês de novembro, né? Ele teve uma alocação adicional de 8,3 milhões na usina Itamaraty, na UISA, e adquirimos mais 10 milhões de Cibra, ativos que já possuíamos em nossa carteira. Eu não lembro se no último relatório ele citou essas 2 negociações aqui. Eu acho que sim. Em termos de alocação por taxa, a gente vê que o fundo é praticamente 100% CDI, é 99% CDI. IPCA é meio que irrelevante aqui no fundo. O principal indexador é o CDI. Uma coisa que ele destacou muito
no relatório que eu não mostrei para vocês, mas foi essa questão dos ratings. 2 devedores dele ganharam rating nesse mês de novembro. E com isso eles aumentaram a posição em ativos que tem rating. Isso aqui eles valorizam muito porque diz que é mais fácil vender o papel e vender a um preço maior quando aquele papel, aquele devedor, aquele CRA tem um rating, tem uma classificação. E por isso ele diz que o fundo está com uma pegada mais high grade, por causa dessa questão desses vários ativos que totalizam cerca de 43% da carteira que tem algum rating. A gente vê também que o fundo é praticamente, majoritariamente, principalmente CRA, cerca de 93% da carteira é CRA, mas ele ainda possui 6% em CRI e um pouquinho de ativos que ele chama ativos liquidez. E agora eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui FGA na sua carteira? Tá pensando em colocar? Que outro FIAGRO você possui na sua carteira? Coloque os comentários aqui. E meu amigo, se você ainda não está inscrito, não perca mais seu tempo, se inscreva já. Deixa aquele likezão e não esqueça de ativar o sininho para você assistir o vídeo assim que sai. Então, aqui pessoal, a gente chegou naquele ponto que para mim é a explicação básica de por que o fundo está perdendo valor na cota. A gente já mostrou que ele distribuiu 11 centavos. No mês de agosto, que foi pago em setembro, ele pagou 13 centavos. Você vê que de novembro do ano passado até agosto desse ano, ele só pagava 13 centavos e 14 centavos. 13 centavos e 14 centavos. Foi meio a meio, 13 centavos e a outra metade, 14 centavos. E o que começou a acontecer a partir de setembro, que foi pago em outubro? Caiu para 12. Em outubro, o que foi pago em novembro? Caiu para 11,5 centavos. E agora em novembro, que vai ser pago agora em dezembro, caiu para 11 centavos. 3 meses em queda seguido. Aí você me pergunta, o que aconteceu, Adriano? O que está acontecendo? Meu amigo, basta lembrar que a partir de agosto a Selic começou a cair. E acabamos de ver que esse fundo basicamente é um fundo 100% CDI. Ele tem um IPCA ridículo, irrisório, nem conta. Então, é claro que ele ia ser afetado pela queda da Selic. Era óbvio, mais do que óbvio isso. E a Selic de agosto até o mês de outubro caiu já 1,5%. Então, isso é exatamente o motivo que está causando essa queda nos rendimentos. E a gente vai ver a DRE do fundo. E eu já estimo que no mês que vem, no próximo relatório, ou seja, no relatório do mês de dezembro, dos dividendos que vão ser pagos em janeiro, a gente pode ver uma queda até 10 centavos. E o que acontece quando tem tantas quedas assim, consecutivas, principalmente quando tem aquela turma dos sardinhas? Isso mesmo, meus amigos, eles pulam fora. Às vezes até um fundo grande que investe pesado, quando ele vê aquele rendimento caindo mês a mês, ele pode pensar, vou sair desse aqui para passar para um mais high yield, que vai me dar mais retorno para os meus clientes. Imagine os sardinhas. É isso. Caiu o valor 3 meses consecutivos dos rendimentos, o pessoal saiu do fundo. Aqui nessa época você via que os percentuais aqui de rendimento era na faixa de 1,45 a 1,36. Olha aqui, nos últimos 3 meses, 1,25, 1,20, 1,15. Ou seja, essas quedas aí fizeram o pessoal que era mais sardinha fugir do fundo e o fundo perder valor. Não está acontecendo nada com o fundo, não foi avisado nada, não tem nenhum fato relevante que faça o fundo perder valor, nenhum calote foi dado no fundo. O que aconteceu foi uma perda de rendimento, porque teve a queda na Selic, que afetou o CDI e fez os rendimentos diminuírem do fundo. Com isso, diminui os rendimentos, o pessoal que é mais sardinha, ou aquele fundo grande que investia e queria rendimentos maiores, saíram fora, zeraram a posição e venderam as cotas. Principalmente agora que a gente está vendo isso, porque é o terceiro mês seguido e caiu para 11 centavos. Eu acho que o fundo nunca tinha pago 11 centavos na vida. 12 eu acho que ele já tinha pago no ano passado, mas 11 eu acho que nunca tinha pago na vida. E aí isso faz o pessoal se assustar, principalmente aquele que não tem informação de nada. O cara pega e sai do fundo. Então a gente está vendo na realidade é uma possível oportunidade de comprar o fundo barato agora. E lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, nenhum FIAGRO, inclusive FGAA. Você vai estudar esses números, essas informações que eu estou passando. Se você acha interessante, se você já tem posição e quer aumentar a posição ou diminuir o seu preço médio, essa pode ser uma boa hora. Porque a gente vê o Vigia com um problema sério de um devedor grande, devendo e não pagando ao fundo cerca de 12% ao mês, e aqui sem nada
tá praticamente do mesmo valor, o mesmo P sobre VP, não faz o menor sentido, né? Eu sinceramente não gosto dessa DRE do fundo porque é muito simplificada. Taxas de administração quase 400 mil, 5 milhões de receita de juro. Tem outras taxas que provavelmente é taxa de performance. E a gente vê que o fundo teve um lucro total de 4 milhões 569 mil. Só que ele distribuiu o quê? 4 milhões 958 mil. Ele usou 389 mil que estava retido. Isso aqui está negativo por isso, porque foi um retido que na realidade foi utilizado. E aí ele já utilizou esse semestre quase 1 milhão de valor retido. E ele ainda tem retido acumulado 341 mil, menos do que ele usou nesse mês. Ou seja, provavelmente no mês que vem, esse valor aqui pode cair para 10 centavos e meio e considerando até que ele use integralmente esse valor aqui. Você vê que não dá nem para manter os 11 centavos, a não ser que essa receita de juro consiga aumentar. Como novembro é um mês que provavelmente tem menos dias úteis também, e dezembro tenha mais dias úteis, por causa disso, em dezembro com um dia útil a mais ou 2 dias úteis a mais, pode ser que essa receita aumente e ele consiga manter os 11 centavos. Esperemos que dê certo, mas é 11 centavos ou menos. E provavelmente em fevereiro, com mais uma queda de meio ponto percentual que deve acontecer essa semana, provavelmente em fevereiro venha 10 centavos e meio ou 10 centavos. Então é isso, pessoal, o fundo vai distribuir menos. Então tem essa certeza. Mas mesmo assim, com essa queda que a gente viu, você viu que ele ainda está distribuindo na faixa de 1,15%. Tem fundo high yield aí distribuindo no máximo 1,10%. Ainda está melhor do que muito fundo high yield por aí. E tem muito fundo high yield por aí dando problema, né? A gente sabe disso também, como o HCTR, o DEVA. Eu não vou nem citar mais. Basta citar esses dois aí para vocês verem. Então é isso, basicamente o problema dele é exatamente essa queda na distribuição de dividendos que afetou a queda da cota e a gente entrou nessa zona que pode ajudar a você investir mais no fundo se você quiser, se for bom para você e se você quiser reduzir o seu preço médio. Aqui temos a carteira do fundo, você vê que é praticamente tudo CRA, nessa primeira página aqui é tudo CRA, mas a gente sabe que ele tem um CRI e tem aquele outro dinheiro que deve estar em caixa, que ele chama de ativos de liquidez. A gente vê nessa coluna aqui os devedores, aqui nós vemos as taxas do fundo, a gente vê, por exemplo, que ele tem IPCA, como eu já tinha mostrado para vocês, é um IPCA meio que absurdo, IPCA mais 11%, isso é uma taxa de fundo bem high yield mesmo. A gente vê o valor alocado, a gente vê aqui o percentual da carteira que está investido nesse tipo de ativo aqui, nesse ativo, mas você vê, por exemplo, que a Alcoest, a gente já viu, tem 15%, é porque a Alcoest tem vários CRAs da Alcoest, ó, um aqui, 2 aqui, 3 aqui, e eu acho que tem mais ainda, e ainda tem a WD, né? A WD, se eu não me engano, é a segunda maior devedora do fundo aqui. Vamos passar para a segunda página aqui, depois da Café Brasil. Aqui ele não mostra o CRI que ele mostrou para a gente naquele gráfico, simplesmente não mostra o CRI. Os devedores restantes estão aqui, ó, você vê que tem mais um Alcoest. Tem aquela Wiza que ele falou que tinha na carteira e ele aumentou a posição. A gente vê aqui mais taxas do fundo, você vê que não tem nenhuma taxa muito absurda, é mais ou menos a maioria CDI mais 5%, mas isso é taxa de fundo high yield. Apesar de ter uns high yield que tem umas taxas mais altas do que isso. E aqui a gente vê os valores devidos. E aqui a gente vê aquela alocação tática que ele falou. Agora ele falou que é caixa, ó. Quase 10 milhões em caixa. Esses dois últimos, 4,6%. E pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, inscreva agora. Deixa aquele likezão, ative o sininho para não perder os próximos vídeos assim que sair. É isso aí, valeu. Até a próxima e fui!